Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Esse é o nosso primeiro programa de YouTube. Estamos hoje entrevistando Álvaro Silveira. Ele é ex-presidente da Abrafarm, corretamente, por 4 mandatos consecutivos. Sim. Você pode contar um pouquinho da história de como surgiu a Abrafarm e como começou toda a história, a necessidade de ter uma associação das principais empresas farmacêuticas, é isso? Sim. Toda entidade, ela nasce numa necessidade, né? Em 85, mais ou menos, começou a Abrafarma com duas pessoas de São Paulo, que era Ronaldo de Carvalho e a Rosalia Raia, que era da Droga Raia. Eram duas empresas grandes que já se sentia a necessidade de se unir para resolver alguma coisa do setor. Como eu moro em Brasília, minha rede é de Brasília, então eu acompanhei muito desde o início, mas como eu tinha uma rede de 8 lojas na época, então eu dava sempre um suporte lá em Brasília para a Abrafarma aqui em São Paulo. Depois eu senti a necessidade de ampliar isso, foi onde entrou a Drogazil, depois entrou a Drogaria Araújo. E naquela época me convidaram também, eu acho que era o menorzinho do grupo dentro da Abrafarma, com uma atuação muito boa em Brasília, porque Brasília é uma cidade grande, mas se torna uma cidade de que todo mundo se conhece. Sim. Quem realmente mora em Brasília desde 70, né, que eu moro em Brasília. Então a gente sempre... E isso foi realmente cada vez mais o setor muito regulado, né? Um setor bastante regulado. Então, o nosso trabalho é desatar esses nó que sempre atrapalhou o negócio de medicamento no Brasil e atrapalha a saúde. Você pode dar alguns exemplos? A regulamentação em geral, né? Porque tudo é muito regulamentado. Então, por exemplo, a farmácia até 3 anos atrás, você não podia vender nem leite ninho. Leite ninho era medicamento? Era alimento. Era alimento. E não então não podia vender. Então você não podia vender um Mucilon também, que é um produto que o médico às vezes receitava para a alimentação das crianças. Então essas coisas que sempre atrapalhou. Aí, por exemplo, o sistema de plantão. Poxa, o sistema de plantão é uma coisa terrível. Então se eu estava de plantão, a outra era obrigada a fechar às 6 horas da tarde. Aí você ficava sozinho de madrugada, você tinha que sair lá dos confins do Judas para ir na sua farmácia. Então, fomos desatando essas coisas que hoje realmente você tem que ter liberdade de abrir. Você pode abrir 24 horas. O público agradece, não é? Sim, sem dúvida. O público agradece você poder... Quem quer abrir 24 horas, abre. Quem não quer, fecha às 6. Mas não é necessário. Então, hoje a gente tem até as farmácias pela internet, isso, né? Isso, na internet. Então a Abrafarma hoje, então ela foi... Então, o que aconteceu? Mas isso ainda estava muito em São Paulo, estava coisa mais aqui, porque o Brasil é muito grande, então as pessoas ficam muito isoladas. Então, quando me convidaram para mim presidir o Conselho da Abrafarma, nós tínhamos 12 empresas que participaram. Eram 2 associados? 12 associados, Hoje são então, quantos, você hoje sabe? São 28. 28. Então, como eu sou o cara do interior, né, a gente fala que Brasília é o pessoal do interior, né? Ninguém foi de São Paulo para Brasília. Veio de Uberaba, veio de Goiânia, veio de Ipameri, veio do Ceará, então, eu toda a vida tive um bom relacionamento nessa área. A gente trabalhou na BC Farma também como diretor. Então, eu comecei a convidar as empresas que eu conhecia, empresas que já tinham aí suas 15 lojas, é o mínimo que a gente precisava na Abrafarma. Então, foi onde chegamos e a Abrafarma era muito característica individual de cada um queria na sua política, eu sentava aqui, o outro sentava lá, ninguém se comunicava. Então, eu acho que do jeito mineiro... Porque são concorrentes. São concorrentes. Então você achar que o concorrente é inimigo. Não. A Abrafarma não trata de comercial. O interesse comercial é de cada um. Nós tratamos de quê? De regulamentação. São os interesses compartilhados. Né? Isso é que realmente deu... Então começou também
por exemplo, eu começo a dar minhas informações que não prejudicam. Eu quero saber, por exemplo, qual é o meu setor, o que eu faço no setor. Isso faz com que todo mundo comece a compartilhar com esses dados. E todo mundo começa a crescer. Porque eu vejo uma experiência sua e eu trago a minha experiência para você. Então, porque ninguém é dono de... O Brasil é muito grande, você não consegue abarcar o Brasil todo sozinho. Então, aí começou, então, esse... E são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Então, o que eu a minha satisfação maior é de ver todas aquelas redes que eu convidei para a Abrafarma, elas hoje, no mínimo, triplicaram de tamanho. Por quê? Porque esse entusiasmo, essa coisa, essa experiência que é jogada aqui dentro, então isso faz com que o mercado todo ganhasse. Ninguém perdeu com isso. As grandes que já estavam aqui, São Paulo, Drogazil, Droga Raia, ninguém perdeu, todo mundo ganhou. Porque facilitando eles a regulação. descobriram o interior também, porque eles achavam que era só São Paulo. Né? Porque lá em Brasília eu tinha lá 12 farmácias, tomava conta do mercado. Hoje não. Hoje, por exemplo, a Rosário, eu cheguei, no tempo da Rosário, cheguei a 100 lojas dentro de Brasília. Assim, na época eu vendia era 95, hoje tem 100 lojas. E a Drogazil chegou lá, já tem 30, a Pacheco chegou, já tem 20, a Pague Menos já tem 40, e todo mundo vende. Por quê? Porque o mercado também fica mais seleto, o mercado fica mais bonito, porque essas desamarras que nós conseguimos, hoje nós podemos vender mais coisas, nós temos uma conveniência que interessa para nós. Nós não queremos ser o drugstore americano, não queremos isso, porque o Brasil não comporta isso. Porque as nossas lojas são pequenas. Nos Estados Unidos você monta uma loja numa quadra inteira. No Brasil não, é tudo fatiado. Então, mas nós queremos ter uma conveniência. Você vai na farmácia, você conseguir comprar um chocolate, uma Coca-Cola, né, uma barra de cereal. É uma farmácia, mas virou um mini mercado também, né? Mini mercado, então isso ajudou. Então você pode ter, por exemplo, um preço menor no medicamento. Então, isso ajudou o mercado também. O mercado de medicamentos, ele baixou o custo, porque nós podemos ampliar o nosso portfólio de venda. Olhando para o futuro, a Abrafarma, quais são os principais desafios do ponto de vista de regulamentação que ainda se tem para tentar facilitar a vida das farmácias? Não, hoje, por exemplo, o que não atrapalha muito hoje, foi até dito aqui, é justamente você ter autorização de funcionamento. Às vezes você abre uma farmácia com tudo certo, com habites e tudo, e demora às vezes até 96 meses para ter uma autorização para você vender antibiótico. Isso é realmente uma coisa que foi hoje tratado aqui. Eu acho que isso nós temos que desamarrar isso, né? Porque não é possível você ficar 6 meses com uma loja fechada, pronta, porque não tem autorização para vender antibiótico nem psicotrópico. Como é que a farmácia não vende antibiótico? E por que essa burocracia? De onde ela vem? Ela vem da regulamentação da Anvisa. Mas hoje, esse presidente agora, o Dr. Jarbas, é um homem que tem nos ouvido bastante. Ele nos convida para conversar. Mas os outros presidentes para trás, eles faziam a regra, você não conseguia entrar na Anvisa. Pra você ter uma ideia, você não conseguia chegar lá e falar com o diretor. Você tinha que mandar um e-mail, solicitando, eles devolviam por um e-mail, ficava aquele negócio de e-mail para cá, e-mail para lá, até que você conseguia chegar lá. Chegar lá, ele falava 4 coisas. Sim, não, obrigado, até logo. Você jogava aquele monte de coisa em cima para eles, e ele ficava de responder, só que respondia pelas metades, disse que não, pronto, e acabou. Então, hoje não, hoje nós já estamos conseguindo desamarrar essas coisas. Eu acho que essa principal reivindicação, essa autorização, certificado de autorização, para que elas nos fiscalize. Se tem uma coisa errada, manda fechar. Mas deixa o mercado trabalhar, porque isso gera emprego. Outra coisa também que a gente tem conseguido é justamente esse aumento da conveniência na farmácia, né? De você ter mais liberdade de trabalhar com produtos que não sejam estritamente medicamentos. Deixa eu fazer uma pergunta de como
um cliente que vai na farmácia de vez em quando, né? Eu vivi muitos anos no exterior, eu vi como outras farmácias funcionam. Aqui, às vezes, dá a impressão que a farmácia também tem que passar por uma burocracia. Você vai comprar um remédio tarja preta. E aí anotam em caneta uma série de dados teus, endereço, nome num papel. Isso é por causa que a farmácia não está trabalhando direito ou por causa que as regras da Anvisa são difíceis? As regras da Anvisa são essas coisas. Você vendo a Abrafarma hoje, o que ela faz? Todo ano a gente faz uma visita técnica, principalmente aos mercados, no norte-americano, na Europa, mercados mais antigos, né? Então, o mercado americano, por exemplo, ele te dá uma opção de opções. Você hoje vai no médico, né, e ele te dá uma receita, e aquela receita, você chega numa farmácia, eu cadastro ela, e pronto. Ele te dá, por exemplo, você pode medicamento 1 ano. Pronto, eu não preciso voltar no médico durante 1 ano. Está registrado na farmácia que aquele medicamento, né, eu posso comprar ele novamente, né? E outra coisa, por exemplo, às vezes você já tem serviço nos Estados Unidos, que você chega na farmácia, senta, você conversa com o médico virtual, você conversa com ele. Não é doenças complexas, doença de uma gripe, um machucado, uma torção. O que é? O médico faz uma consulta virtual. Que coisa mais fácil. Para que você tem que ir lá no médico? Você quebrou o dedo só, você não tem que medir a pressão, você não tem que olhar a glicose, você tem que olhar o dedo do cara. Então, na farmácia mesmo. Então, essas coisas que a gente tem trabalhado para que no Brasil também as coisas comecem a clarear e ficar mais fácil a vida do consumidor. E agora, além do seu papel na Abrafarma, você tem também uma nova rede de farmácias, é isso? Agora, porque quando a gente vendeu a Drogaria Rosário, na época do Banco BTG Pactual, que eles montaram a Brasil Farma, eles compraram diversas redes do Brasil. Sim. A gente ficou 5 anos sem poder entrar no mercado farmacêutico, de varejo, né? E terminou agora em dezembro. E o meu filho foi criado na farmácia. Eu tenho 4 filhos, todos os 4 filhos trabalhavam na empresa. E o DNA do medicamento está no sangue, né? Então, pai, mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário está muito ruim. Então, pai, vamos voltar para a farmácia? Não, se vocês quiserem, não tem problema. Aí nós compramos uma rede chamada Drogaria Brasil, uma rede de 12 lojas, já em Brasília, que a pessoa estava um pouco desanimada, que ele perdeu o filho, né? O filho que tomava conta faleceu. Então a gente deu uma reformulada na empresa e agora estamos abrindo, já estamos com uns 15 mais 3 lojas para abrir até o final do ano. Qual o principal desafio de ter uma rede de lojas farmacêuticas? É achar o ponto. Achar o ponto? Achar o ponto comercial, porque já está tudo muito tomado. Eu mesmo tomei todos os pontos que podia, por exemplo, na época da Rosário. Hoje está difícil você conseguir um ponto, uma esquina, está faltando esquina. Não, o maior desafio é você entender do medicamento. Eu acho que esse é o principal desafio. Você entender do mercado farmacêutico. Porque você pode ver, eu não quero aqui dizer mal, mas o banco que comprou a Brasil Farma não soube tocar a Brasil Farma. Por quê? Porque são banqueiros. Eles não conhecem o DNA do balcão. O cara botar o bico no balcão e conversar com o cliente, conversar com todo o médico e tal. Então, o varejo tem que estar presente, você tem que estar... Eu, às vezes, amanhecia na loja, 7h30 da noite, amanhecia lá no Gama. Que hora que o cara estava abrindo a farmácia, meu amigo, o que é? 8 horas você não abriu a farmácia, o que aconteceu? Não só óbvio que você está fazendo o que aqui? Não, eu queria ver por que você está abrindo essa farmácia 8 horas. O que acontece? Mas aí o cara sente que você é presente. O varejo não é só farmácia, é o mercado, é a padaria. É um bom relacionamento com o cliente. É um bom relacionamento com o cliente, com seus funcionários. O funcionário é seu, você tem que ter eles junto com você. Ele tem que trabalhar para você e não... É o olhar do dono, né? É o olhar do dono. Agora, desculpa, mas esse menino de mochila nas costas não dá conta de tocar isso, não. Muito bem. Eu queria agradecer aqui para você vir no nosso mini estúdio, no evento aqui da Abrafarma. Tá, muito obrigado. E muita boa sorte aí com essa nova rede de farmácia e os novos projetos da Abrafarma.
Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com